Olá, corretor de imóveis, eu sou Adolfo Assad. Nós estamos no terceiro e último vídeo. Nós estamos falando sobre alta performance nos negócios imobiliários. Eu começo falando sobre avaliar o potencial financeiro do cliente. Exemplo, o cliente vai adquirir imóvel, o pagamento será à vista, um financiamento bancário, ele inclui permuta. Você está pronto para atender um cliente que precisa de uma permuta? Você sabe como funciona a permuta? Você sabe trabalhar um atendimento permuta? Porque é um atendimento e um negócio muito mais complexo. São 2 em 1. Eu costumo dizer também que esse tópico é importante. Nós precisamos saber claramente o seu papel. Nesse próximo tópico, você precisa aprender a entender e saber qual é o seu papel como corretor de imóveis. Para isso, você tem que construir uma boa imagem já na primeira impressão. Procurar ouvir de forma sincera e não comercial. Eu ouço muito isso dos clientes. São os corretores que estão atendendo e o cliente olha para ele e vê um cifrão no olho. Isso é muito ruim. Parece que o corretor só está preocupado com a sua comissão e não em fazer o melhor negócio, a melhor venda. Lembre-se que a comissão ela é consequência de um bom atendimento. Saiba que a nossa profissão remunera muito bem os honorários de um profissional que realiza um negócio. Então não se preocupe com esse valor. Saiba que você vai ganhar uma comissão que ela é compatível com o seu atendimento e com o seu resultado. Então não se preocupe com os valores. Se preocupe com o melhor atendimento, o melhor negócio para o seu cliente. Pare de ser imediatista. Considere outros valores além do produto e do preço. Saiba vender o valor e não o preço. E valor é benefício. Preço é característica. Guarde isso. Valor é quando você faz o cliente enxergar benefício. Se ele só enxerga o preço, é porque ele só viu características. Mude essa visão. Mude esse olhar do cliente. Planeje o que você vai dizer, corretor. Por telefone ou pessoalmente. Saiba ser proativo de novo. Não tenha um pensamento pré-concebido de seu cliente. Sabe o que é? É o famoso pré-conceito. É um conceito pré-concebido de algo. Você ainda não conhece seu cliente direito. Como é que você pode dizer que ele não tem potencial para comprar aquele imóvel? Lembre-se que muitas vezes o cliente esconde e não olha pela aparência. Muitas vezes o cliente pode aparentar uma coisa, mas no fundo ser outra. Então cuidado com o seu pré-conceito. Não olhe o cliente com um pré-conceito, um conceito pré-concebido, sem entender melhor a sua natureza. Pesquise mais o teu cliente antes de você ter uma opinião formada. Faça a lição de casa antes de sair com o cliente para visitas. Ou seja, ao invés de se preocupar logo com a visita, use esse tempo de maneira mais satisfatória para planejar, para que você tenha perguntas inteligentes. E perguntas inteligentes vão te levar a respostas inteligentes e vão te auxiliar na procura do imóvel que o teu cliente necessita. Lembre-se, você precisa aprender a estudar caso a caso, sabendo que há diferentes tipos de clientes, usando a psicologia para observar os sinais que os clientes vão emitindo no atendimento. Você está atendendo, você está demonstrando imóvel, pelos sinais que o cliente vão emitindo, você percebe se ele está gostando ou não, pelo comentário que ele faz, pelo olhar, por perguntas adicionais que ele começa a fazer a respeito daquele condomínio, daquele imóvel, você começa a entender se realmente ele está interessado. Então, perceba o cliente, olhe para o cliente e observe os sinais que ele vai emitindo durante a apresentação do imóvel. Torne-se parecido com o cliente. Nós já falamos, é conexão, é rapport com o seu cliente, estabelecendo cada vez mais algo em comum, semelhanças, para que você tenha sucesso. Lembre-se que corretor precisa ser disciplinado sempre, principalmente sabendo administrar o tempo. Você tem que ter a capacidade realizadora, você tem que ter produtividade no que você faz. Então, saiba
utilizar o melhor tempo possível com as perguntas certas, cumprindo principalmente com aquilo que você prometeu para o cliente. Se você disse que você vai atender, se você vai mostrar aquele imóvel, se você vai buscar aquela informação, cumpra com o prometido. Por quê? Porque é seu dever informar, é seu dever esclarecer. Dados sobre o imóvel, e dados quando eu digo do imóvel, são dados corretos. Exemplo, a metragem do imóvel. Eu vejo muitos corretores perdendo negócio porque não dão a metragem correta, área útil, área privativa, área total, as dimensões do terreno, por exemplo, que o cliente precisa. Você não pode chutar, não é pelo olhômetro. Busque a matrícula, busque a informação correta para que você passe segurança no seu atendimento. Por exemplo, um local onde tem uma feira, você tem a necessidade, porque você responde sim por aquilo que você faz. Existe um código de ética, existe um código civil que diz que o corretor responderá por danos causados no atendimento ou uma aquisição que traga problema. Isso é na infraestrutura, é no transporte do cliente. Outro tópico que eu gosto de falar nos meus treinamentos: saiba entender qual é a finalidade da negociação para você aplicar a abordagem correta. Use os seus conhecimentos, use argumentos inteligentes para convencer o cliente a decidir pela melhor opção para o seu investimento, pela sua rentabilidade. E saiba que o cliente é um potencial de compra. Você vai enquadrar ele dentro daquilo que ele pode. Por exemplo, eu não posso vender um de 800, mas eu posso vender um de 400. Então, saiba enquadrar o cliente dentro do seu padrão financeiro, mas saiba que ele é um potencial comprador. Então, não subestime o seu cliente. Enquadre ele dentro daquilo que ele procura. O atendimento é um dos fatores decisivos na escolha do corretor. Saiba atuar como professor, saiba atuar como psicólogo, saiba atuar como engenheiro, arquiteto, um diplomata, porque eu entendo que são características que o corretor precisa ter. É um conhecimento de cada coisa para atender bem o cliente, é o conhecimento da documentação, é tirar as dúvidas da aquisição do financiamento, entenda as fases do processo de venda. E eu trabalho com 5 fases. Quais são elas, Adolfo? A abordagem, a entrevista, a apresentação, que também tem a ver com a demonstração do imóvel, proposta e fechamento. Para encerrar, para você, corretor, entender qual é a sua missão. Primeiro, o cliente deve comprar o seu serviço, a sua prestação de serviço, o seu atendimento, para depois o cliente comprar o produto, que é o imóvel. Agradeço a atenção, obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço, corretor de imóveis de sucesso!